Ela não tinha nada, além da coragem de ser curiosa. E ele tinha tudo, menos tempo para sentir. O que começou como um momento de vergonha virou o treino mais importante da vida deles, o treino do coração. Essa é a história de como uma garota simples e um CEO arrogante descobriram que o amor é o exercício mais difícil, mas o mais recompensador de todos. A chuva fina caía sobre Seul naquela manhã fria. O barulho dos pneus sobre as poças misturava-se ao som de passos apressados. Eunbi segurava com força a caixa de papelão contra o peito, o uniforme simples já encharcado, o cabelo preso em um coque desajeitado. Trabalhava como entregadora para uma pequena cafeteria de bairro. Era só mais um dia, mais uma entrega. Mas ela não imaginava que aquele seria o começo de algo que mudaria completamente sua vida. Entrega urgente para a academia STX Tower, 10º andar, dizia o bilhete rabiscado com pressa. Eunbi entrou no prédio elegante, sentindo-se deslocada no meio de tantos homens de terno e mulheres de salto alto. O hall brilhava como um espelho e o som do salto ecoava nas paredes de vidro. Cada passo que ela dava parecia gritar: "Você não pertence aqui." Ela respirou fundo e apertou o botão do elevador, tentando se convencer de que era só mais uma entrega. 10º andar. Academia privada, CEO. O que pode dar errado? Murmurou para si mesma, sem saber o quanto o destino adorava provar esse tipo de pergunta. O elevador abriu-se com um ding suave, revelando um corredor amplo, silencioso e moderno. Paredes de vidro, plantas minimalistas e o cheiro de equipamento novo. Ela caminhou até a recepção, onde uma funcionária elegante, de terno preto, a olhou de cima a baixo com certo desdém. "Entrega para o Sr. Seo-jun?" perguntou Eunbi hesitante. "O CEO está ocupado", respondeu a recepcionista com um meio sorriso. "Pode deixar aqui na entrada da academia. Ele costuma treinar de manhã." Eunbi assentiu, grata por não precisar lidar diretamente com o homem mais temido da STX. Colocou a caixa sobre um balcão, mas antes de sair, ouviu um som vindo de dentro da academia, o som ritmado de respiração, o impacto do metal contra o piso acolchoado e uma voz masculina concentrada. Por instinto, virou o rosto. O vidro escuro separava o ambiente interno, mas era translúcido o suficiente para deixá-la ver Seo-jun, alto, atlético, o cabelo levemente úmido caindo sobre a testa, os músculos marcados pelo esforço do treino. Ele levantava pesos com precisão e calma, o olhar firme e disciplinado. Eunbi congelou. É ele, o CEO que dizem ser impossível até de cumprimentar. O contraste era absurdo. Ela com o avental manchado de café e ele uma figura quase cinematográfica. Por alguns segundos, esqueceu que estava viva. Observou os movimentos, o foco, o som cadenciado da respiração. Havia algo hipnotizante em vê-lo treinar com tanta determinação. Mas então, crack! O barulho do copo de papel que ela segurava se rasgando quebrou o silêncio. O líquido escorreu pelos dedos, pingando no chão branco. O homem dentro da sala parou o exercício, ergueu o olhar lentamente e a viu. Eunbi arregalou os olhos, o coração disparando. Tentou esconder o copo, tentou se virar, mas foi tarde demais. Seo-jun já a encarava com uma sobrancelha arqueada e uma expressão neutra, quase divertida. Ela fez o que qualquer pessoa faria em uma situação dessas. Fingiu que não o viu e tentou sair. Mas a voz dele ecoou atrás do vidro. "Ei!" O tom não era bravo, mas firme. "E está me observando?" Eunbi travou, virando-se devagar, como uma criança pega no flagra. Não, eu só estava esperando o elevador." E ela olhou para o lado, procurando desesperadamente uma desculpa que fizesse sentido. "E o chão é muito limpo. Estava conferindo se precisava de mais limpeza." Seo-jun se aproximou do vidro, sorrindo de leve, curioso. "Entendo. Então você observa pisos. Com tanta concentração?" perguntou, inclinando levemente a cabeça. Ela gaguejou, sem saber se ria ou se sumia.
O rosto dela ficou corado e a expressão dele suavizou. Em vez de irritação, havia um toque de diversão. Ele abriu a porta de vidro e caminhou em direção a ela. Eunbi deu um passo para trás, sentindo-se cada vez menor diante da imponência dele. Mas sua voz, para surpresa dela, soou calma e até gentil. Normalmente as pessoas pedem para assistir ao treino. Você só precisava perguntar. Eunbi piscou, sem entender se ele estava zombando ou sendo sincero. Pedir? Ele cruzou os braços. Mas pelo seu uniforme, você é entregadora. Então talvez fosse um pedido fora de orçamento. Ela mordeu o lábio, sem saber se respondia ou ria. O silêncio entre os dois foi interrompido pelo som do celular dele. Ele atendeu rapidamente, desviando o olhar, mas antes de entrar de volta na academia, lançou uma última frase. Da próxima vez, traga o café. E a coragem de olhar nos olhos, não só pelo vidro. Eunbi ficou parada, o coração em chamas, as bochechas coradas e o olhar perdido. Café e coragem? O que isso quis dizer? Saiu apressada do prédio, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. No caminho, o vento frio batia em seu rosto, mas o calor que sentia vinha de outro lugar. Do peito, onde algo novo começava a pulsar. Ele sorriu para mim. Mal sabia ela que aquele sorriso seria o primeiro de muitos desafios que iriam mexer não apenas com sua rotina, mas com o próprio destino dos dois. Nos dias que se seguiram, Eunbi tentou apagar o episódio da academia da cabeça, mas não conseguiu. A lembrança daquele olhar atravessando o vidro, o sorriso de canto e a voz firme de Seo-jun pareciam persegui-la a cada nova entrega. Traga o café. E a coragem de olhar nos olhos. Aquela frase ecoava como uma provocação constante. E, no fundo, uma parte dela sentia vontade de levá-la ao pé da letra. Naquela manhã, a cafeteria estava lotada, e o dono, Sr. Park, gritou da cozinha. Eunbi! Entrega no Steak Tower de novo. O CEO pediu o mesmo café de antes, com leite de amêndoas e sem açúcar. Ela travou por um segundo. O mesmo CEO? Tem mais de um? Respondeu ele sem paciência. Anda logo, menina. Eunbi suspirou, ajeitou o boné e saiu. No caminho, seu coração batia mais rápido que o trânsito de Seul. No 10º andar da STX Tower, o ambiente era o mesmo, frio, sofisticado, com pessoas sérias digitando em silêncio. Eunbi entrou, desta vez com passos firmes, prometendo a si mesma que seria rápida e discreta. Mas o destino, ou talvez o humor do universo, tinha outros planos. Ao chegar à recepção, encontrou a mesma funcionária de antes, que lançou um olhar curioso. É você de novo? Ele pediu café, respondeu Eunbi, tentando soar profissional. Pode deixar na mesa. O Sr. Seo-jun está em reunião. Eunbi assentiu, mas enquanto caminhava até a mesa do CEO, algo chamou sua atenção. O reflexo dele, visível através do vidro da sala de reuniões. Sentado à cabeceira, impecável em um terno cinza escuro, falava com voz calma e autoritária. Ela ficou observando por alguns segundos. O modo como ele gesticulava, a postura reta, a confiança natural. Mas então ele virou o rosto e os olhos se encontraram novamente. Por um instante o tempo parou. Seo-jun manteve o olhar fixo por alguns segundos antes de disfarçar, continuando a reunião. Eunbi, envergonhada, colocou o café sobre a mesa e saiu apressada, mas não conseguiu escapar por muito tempo. Quando o elevador abriu, ele já estava lá, parado no corredor, sem o blazer, as mangas da camisa arregaçadas e um sorriso discreto no rosto. Eu sabia que esse aroma era familiar, disse ele, caminhando em direção a ela. Então veio cumprir a promessa? Eunbi ficou sem reação. Que promessa? Trazer o café e a coragem. Ele cruzou os braços, olhando-a de cima a baixo. Vejo que o café veio, mas a coragem ficou no balcão. Ela corou, segurando a bandeja com as duas mãos. Eu só estou fazendo meu trabalho, trabalhando ou espionando de novo. Provocou ele, arqueando uma sobrancelha. Eunbi arregalou os olhos, ofendida e confusa ao mesmo tempo. Eu não espio.
Foi um acidente? Eu só estava admirando. Oh, oh. O quê? Perguntou Seo Jun, aproximando-se um passo. O vidro! Ele é muito limpo. Ele não conteve a risada. Um riso verdadeiro. Algo raro para quem vivia preso a planilhas e reuniões. O vidro. Certo. Ele suspirou divertido. E me diga, senhorita observadora de vidros, como se chama? Eu? Eunbi, repetiu ele, saboreando o nome como se estivesse testando seu som. Bonito, combina com alguém curiosa e atrapalhada. Ela fez uma careta, mas riu sem querer. Era impossível não rir. Havia algo desarmante em ver um CEO tão sério brincar daquele jeito. Não sou atrapalhada, disse meio ofendida, meio rindo. Claro, e também não observa vidros, não é? Ela bufou, virando-se em direção ao elevador. Acho que já terminei meu trabalho aqui. Mas antes que as portas se fechassem, ele segurou o botão, impedindo o elevador de descer. Espere! A voz dele soou diferente, mais suave. Desculpe, eu só estava brincando. Ela o encarou, surpresa com a sinceridade no tom. É que não estou acostumado a ver alguém olhar para mim sem medo, disse Seo Jun, desviando o olhar por um segundo. As pessoas daqui só veem o cargo, não o homem. Você olhou de outro jeito, Eunbi. Ainda sem saber o que dizer, apenas respondeu. É porque eu não sabia quem você era. Ele sorriu genuinamente. Talvez por isso tenha sido interessante. O elevador apitou e ela entrou. Antes de as portas se fecharem, ele falou, amanhã, mesmo horário, eu quero esse café de novo. E se quiser, pode trazer a sua curiosidade junto. Eunbi ficou parada dentro do elevador sem ar. O reflexo do rosto dela no aço mostrava um sorriso que ela tentava esconder. Ele quer me ver de novo? Naquele instante, ela percebeu algo novo brotando. Não era apenas um interesse, mas uma sensação de que aquele homem, tão distante de sua realidade, a enxergava de um jeito diferente. Do outro lado, Seo Jun observava o elevador fechar. O sorriso discreto permanecia. E o olhar carregava um brilho que ninguém na empresa jamais vira antes. Ela não finge. É por isso que eu não consegui ficar bravo. O destino, mais uma vez, havia plantado algo silencioso entre os dois. Uma conexão inocente, nascida de um equívoco, mas forte o suficiente para desafiar as paredes frias da Aztec Tower. E dessa vez, nem o orgulho nem o status seriam capazes de impedir que aquele olhar inocente começasse a transformar o coração do homem que todos julgavam inabalável. Naquela manhã, o céu de Seul parecia refletir o turbilhão que Eunbi sentia por dentro. O vento leve carregava o cheiro do outono e as folhas dançavam no ar, como se o universo conspirasse para embaralhar o destino de duas pessoas que jamais deveriam se encontrar de novo. Mas insistiam em se cruzar. Eunbi havia voltado à empresa para entregar um pedido atrasado. A cafeteria em que trabalhava havia fechado parceria com a Seo Jun Group, e agora ela era responsável por entregar cafés e lanches todas as manhãs. Ironia ou sorte? Nem ela sabia. Apenas respirou fundo e entrou no saguão, determinada a agir como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse sido pega espiando o CEO em plena academia da cobertura. Bom dia, senhorita, disse o segurança do prédio com um sorriso simpático. Bom dia, respondeu Eunbi, apertando o crachá que ganhara da empresa terceirizada. Subiu até o 27º andar, equilibrando a bandeja com copos fumegantes e pequenos bolos. Quando as portas do elevador se abriram, deu de cara com ninguém menos que ele. Seo Jun estava ali, impecável, com o mesmo olhar firme que ela lembrava. Ele usava um terno cinza escuro, a gravata ligeiramente frouxa, e a expressão de alguém que pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ao vê-la, ele parou por um instante e, por um breve segundo, os dois ficaram imóveis. Você... De novo? Ele disse com um leve tom de surpresa, mas um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Eu trabalho aqui agora. Quer dizer, para a cafeteria que fornece o café da empresa.
Eunbi respondeu, tentando parecer natural, mas sua voz soou como a de alguém que acabara de correr uma maratona. O silêncio entre eles durou o suficiente para que ela se sentisse minúscula diante da presença dele. Mas, para sua surpresa, Seo-jun deu um passo à frente e segurou um dos copos que ela carregava. Obrigado. Café é o que mantém este escritório em pé, disse ele, com um olhar que misturava humor e curiosidade. E pelo visto o destino também. O comentário a pegou desprevenida. Eunbi riu nervosamente. Destino... ou castigo? Ele arqueou uma sobrancelha divertido. Talvez os dois. Mas confesso que prefiro acreditar que é destino. Enquanto ele se afastava, Eunbi percebeu algo estranho. O coração dela batia rápido demais. E por mais que tentasse se convencer de que era apenas nervosismo, havia algo diferente no olhar de Seo-jun. Algo que ela não conseguia decifrar. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram inevitáveis. Às vezes, ele passava pelo saguão e acenava discretamente. Outras, aparecia na cafeteria improvisada do prédio, dizendo que precisava de um café forte para reuniões difíceis. Mas sempre saía com o mesmo sorriso sutil. Os colegas de Eunbi começaram a comentar. O CEO sempre vem quando você está de plantão, já reparou? Brincou Gina, sua amiga de trabalho. Para! Ele só gosta do café. Eunbi tentou disfarçar, mas sentia o rosto corar. Mas o destino não se contentou em aproximá-los apenas com cafés. Em uma tarde chuvosa, Eunbi estava prestes a ir embora quando percebeu que havia esquecido o guarda-chuva. Enquanto esperava a chuva diminuir, uma voz atrás dela a fez se virar. Você vai ficar aí até a tempestade acabar? Seo-jun estava ali, com um guarda-chuva preto nas mãos. Sem esperar resposta, o estendeu em direção a ela. Vamos, eu te levo até o ponto. Eunbi hesitou, mas aceitou. Caminharam juntos sob o guarda-chuva, lado a lado, tentando ignorar o silêncio e o som da chuva caindo ao redor. Você não precisa fazer isso, Sr. Seo-jun. Não estou fazendo isso porque preciso, respondeu ele, olhando-a de lado. Estou fazendo porque quero. A frase ecoou no coração dela como um trovão. Por alguns segundos, Eunbi esqueceu a diferença entre eles. O cargo, o status, o dinheiro. Ali, sob aquele guarda-chuva, pareciam apenas duas pessoas, unidas por coincidências que já não pareciam tão acidentais assim. Quando chegaram ao ponto, ela o agradeceu, tentando não demonstrar o que sentia. Mas ao se virar para ir embora, ouviu sua voz chamando. Eunbi! Ela se virou, surpresa. Sim, amanhã. Traga o café você mesma. Eu quero garantir que o destino continue fazendo seu trabalho. Eunbi riu, sem conseguir esconder o sorriso que insistia em aparecer. Naquele momento entendeu que o destino realmente tinha planos e que por mais que ela tentasse resistir, havia algo irresistível em ser parte deles. O destino insistia. E no fundo, ela começava a gostar disso. Na manhã seguinte, o sol parecia mais brilhante do que o normal. Ou talvez fosse só o reflexo do sorriso que insistia em permanecer no rosto de Eunbi desde o dia anterior. Ela tentava agir normalmente, mas cada vez que lembrava de Seo-jun oferecendo o guarda-chuva e dizendo que queria garantir o trabalho do destino, o coração dela dava um pequeno salto. Na cafeteria, Gina logo percebeu. Ah, de novo com essa cara sonhadora? Disse ela, entregando uma pilha de copos. Aposto que tem a ver com o CEO, não é? Não é nada disso. Eunbi respondeu, fingindo estar concentrada em arrumar os talheres. Ah, claro que não. Gina respondeu com ironia. Eu sou a nova vice-presidente da empresa. Eunbi riu, tentando mudar de assunto, mas no fundo sabia que Gina estava certa. Por mais que tentasse esconder, algo dentro dela estava mudando. Pouco antes do horário de almoço, a campainha da cafeteria tocou. Quando Eunbi se virou, viu Seo-jun parado à porta. Ele estava vestindo roupas esportivas, uma camiseta preta simples e calças de treino. Diferente do habitual terno impecável, ele parecia mais humano, mais acessível e de alguma forma ainda mais atraente.
Veio treinar o paladar com café hoje? Eunbi brincou, tentando disfarçar o nervosismo. Na verdade, vim convidar você para treinar de verdade. Ele respondeu com naturalidade, apoiando as mãos nos bolsos. Ela piscou, confusa. Treinar comigo? Sim, na academia da cobertura. Achei que depois do nosso primeiro encontro lá, seria justo te convidar oficialmente. Eunbi arregalou os olhos. Não, eu não posso. Eu só estava lá por engano aquele dia. E além disso, eu não sei treinar direito. Seo-jun sorriu de canto, cruzando os braços. Então é perfeito. Eu sou bom com iniciantes. A naturalidade com que ele disse isso a deixou sem palavras. Eunbi olhou ao redor. A cafeteria estava cheia e os olhares curiosos já se voltavam para os dois. Eu tenho que trabalhar. Dain, já pedi autorização ao gerente da parceria. Você tem 1 hora livre no fim do expediente. Estarei te esperando. Antes que ela pudesse reagir, ele já havia se virado e saído. Gina, que observava tudo de longe, soltou um assobio baixo. Se isso não é um flerte corporativo de alto nível, eu não sei o que é. No final do expediente, Eunbi subiu até o último andar com o coração disparado. A academia da cobertura era ampla e moderna, com janelas de vidro que mostravam a cidade inteira. Seo-jun estava lá, alongando-se com fones de ouvido, mas assim que a viu, tirou um deles e sorriu. Achei que fosse desistir. Quase desisti umas 5 vezes no elevador. Respondeu ela sincera. Ele riu. Então fico feliz que tenha vencido 4 delas. A leveza dele a deixou mais à vontade. Ele começou ensinando o básico: postura, respiração, equilíbrio. Eunbi, nervosa, tropeçava em si mesma. E cada erro era seguido de um olhar divertido de Seo-jun. Você está tentando lutar contra o ar ou dançar com ele? Ele perguntou rindo. Estou tentando sobreviver, retrucou ela ofegante. Em determinado momento, enquanto ele ajustava sua postura, as mãos dele tocaram levemente seus ombros. O toque foi breve, mas suficiente para deixar o ar pesado, ou talvez elétrico. Eunbi prendeu a respiração sem perceber. Assim, ele sussurrou, guiando-a com calma. Você viu? Agora você parece confiante. Parece, ela respondeu baixinho. Mas por dentro, estou um desastre. Seo-jun sorriu, olhando-a nos olhos por um instante longo demais. Talvez seja isso que eu gosto em você, Eunbi congelou. Ele desviou o olhar logo em seguida, como se não tivesse dito nada, e pegou uma garrafa d'água. O resto do treino passou rápido, entre risadas, tropeços e comentários espirituosos. A tensão entre eles se transformava em algo mais leve, quase divertido. Quando o treino acabou, ela estava exausta, mas com o coração cheio. Obrigada, Sr. Seo-jun. Foi divertido. Divertido? Ele fingiu ofensa. Eu esperava ouvir inspirador, no mínimo. Talvez eu diga isso da próxima vez. Ela respondeu com um sorriso tímido. Então, é um convite aceito, disse ele, satisfeito. Mesmo horário amanhã. Eunbi tentou protestar, mas ele já havia se afastado, deixando-a ali, confusa e com as bochechas coradas. Enquanto o elevador descia, ela encostou a testa na parede de metal fria e sussurrou para si mesma. O que está acontecendo comigo? O destino, mais uma vez, insistia. Mas agora já não era apenas coincidência. Era vontade. E talvez o começo de algo que nem o coração mais cauteloso conseguiria evitar. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina inesperada e, de certo modo, viciante. Todas as tardes, após o expediente, Eunbi subia até a cobertura para treinar com Seo-jun. O que começou como um convite constrangedor virou o momento mais esperado do dia. O som das passadas no tatame, as risadas após cada erro, o olhar firme dele orientando-a com paciência. E tudo parecia uma dança silenciosa, uma coreografia entre 2 almas que se aproximavam sem perceber. Mais firme, Eunbi, disse Seo-jun com o tom sério de um treinador. Não olhe para o chão, olhe para mim, mas se eu olhar para você, eu erro. Ela respondeu entre risadas.
Então quer dizer que sou tão assustador assim? Ele fingiu ofensa. Assustador? Não, desconcentrante. Ele parou por um segundo, surpreso com a sinceridade dela. E então riu, um riso raro, despreocupado, que fez Eunbi perceber o quanto aquele homem, geralmente frio e distante no ambiente de trabalho, parecia diferente ali. Mais humano, os treinos continuaram cheios de brincadeiras e tropeços. Eunbi caía tantas vezes que Seo-jun já havia criado até um apelido. Sabe, você devia mudar de esporte. Algo sem gravidade, talvez? Não sou eu que caio, é o chão que tem inveja de mim. As risadas ecoavam pela academia, leves e sinceras. Mas naquela tarde, o destino resolveria provar que até os momentos mais divertidos podem esconder dor. Durante um exercício de equilíbrio, Eunbi tropeçou ao tentar manter a postura. O tombo foi mais forte do que os anteriores. Ela caiu de joelhos e um gemido de dor escapou antes que pudesse reagir. Eunbi! Seo-jun correu até ela imediatamente, ajoelhando-se ao lado. Você está bem? Ela tentou se levantar, mas o tornozelo torcido a fez perder o equilíbrio. Ele a segurou rapidamente, impedindo-a de cair novamente. Por um instante, ela ficou ali, com o rosto próximo ao dele, sentindo o calor do toque e o coração disparado. Eu acho que exagerei um pouco, murmurou ela, tentando disfarçar a dor com um sorriso. Você devia ter me avisado que estava cansada. E perder a chance de impressionar o CEO? Ela brincou, forçando um riso, mas Seo-jun não riu. O olhar dele agora era sério, preocupado. Não precisa me impressionar, Eunbi, disse baixinho. Você já faz isso sem tentar. As palavras dele ficaram suspensas no ar, como se o tempo tivesse parado por um instante. Eunbi desviou o olhar, o rosto corando intensamente. Ele ajudou-a a se sentar no banco e pegou gelo para o tornozelo. Enquanto envolvia o pé dela com cuidado, o toque dele era suave, quase protetor. Você devia descansar, disse ele, sem tirar os olhos do curativo improvisado. E você devia parar de ser tão gentil. Assim fica difícil eu me concentrar. Dessa vez ele riu, mas havia um brilho diferente no olhar. Uma mistura de ternura e algo que ele mesmo parecia lutar para conter. Mais tarde, Seo-jun insistiu em levá-la até em casa. Eunbi tentou recusar, mas ele foi irredutível. Considere um pedido do seu treinador, disse ele, abrindo a porta do carro para ela. O caminho foi silencioso, exceto pelo som leve da chuva batendo no vidro. Eunbi olhava pela janela, sentindo uma estranha paz, mesmo com o tornozelo dolorido. Seo-jun, ao volante, parecia pensativo. Sabe, ele começou. Faz tempo que eu não rio tanto. Isso é culpa sua. Culpa boa ou culpa ruim? Ela perguntou sorrindo. A melhor culpa que eu já tive. O coração de Eunbi se apertou. Por um instante, ela quis acreditar que aquilo era mais do que apenas gentileza. Que havia algo verdadeiro escondido por trás dos olhares, dos risos e dos treinos. Quando chegaram à frente do prédio dela, Seo-jun saiu do carro e a ajudou a descer, mesmo com a insistência dela para não incomodá-lo. Obrigada. Por tudo, disse Eunbi, segurando o guarda-chuva que ele lhe entregou. Cuide desse tornozelo e... Ele hesitou por um instante. Se sentir falta de treinar, me avise. Eu posso levar o treino até você. Ela riu emocionada. Treinar. Ou te fazer rir. Os dois, por um breve momento, ficaram apenas se olhando, sob a chuva fraca e o som distante da cidade. Eunbi entrou no prédio com o coração acelerado, sem saber se ria ou chorava. Lá dentro, apoiada na parede do elevador, deixou escapar um sussurro. Por que você é assim, Seo-jun? Entre risadas e dor, algo havia mudado. O vínculo entre eles deixava de ser apenas coincidência e se tornava sentimento. Mas o destino, caprichoso como sempre, ainda guardava surpresas, e nem todas seriam leves. Os dias passaram, e mesmo com o tornozelo ainda dolorido, Eunbi voltava à cafeteria da empresa com o mesmo sorriso de sempre. Ela tentava agir normalmente, esconder o leve mancar e, principalmente,
disfarçar as lembranças das últimas noites, os treinos, as risadas e o olhar de Seo Jun, que insistia em voltar toda vez que fechava os olhos. Mas algo havia mudado. Seo Jun não aparecia mais na academia, nem nos corredores, nem na cafeteria. Era como se ele tivesse desaparecido. No início, Eun-bi achou que era coincidência, talvez reuniões, viagens, compromissos de um CEO ocupado. Mas os dias se tornaram semanas e o silêncio começou a doer. Acho que o príncipe do 27º andar cansou do café, brincou Gina, tentando animá-la. Eun-bi sorriu sem graça, mas a piada acertou em cheio. Cansou. Talvez fosse isso mesmo. Naquela tarde, ela subia os lances de escada até o setor executivo, equilibrando uma bandeja de cafés, quando ouviu vozes vindas da sala de reuniões. A porta estava entreaberta e, sem querer, reconheceu a voz dele. "Não quero distrações na empresa", dizia Seo Jun em tom firme. "Funcionários precisam manter o foco, não alimentar boatos." Outro diretor respondeu: "Mas os comentários sobre você e a moça da cafeteria estão se espalhando, senhor. Talvez seja melhor resolver isso antes que atinja a imagem da empresa." Eun-bi congelou. Cada palavra era uma facada silenciosa. "Já está resolvido", respondeu Seo Jun seco. Nada aconteceu e não vai acontecer. Deixem isso morrer." O mundo de Eun-bi pareceu desabar. Ela deu um passo para trás, tentando não deixar cair a bandeja. O coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Sem pensar, virou-se e desceu as escadas às pressas. Lá fora, no corredor vazio, o eco de suas próprias passadas se misturava com as palavras dele que martelavam em sua mente. Nada aconteceu e não vai acontecer. No fim do expediente, Eun-bi sentou-se sozinha na cafeteria, observando o movimento da rua pela janela. As luzes da cidade refletiam em seus olhos marejados. "Talvez eu tenha entendido tudo errado", ele pensou. Talvez ele tivesse apenas sido gentil. Talvez todas aquelas risadas e olhares não significassem nada, mas o destino, que adorava brincar com os dois, ainda não tinha encerrado o jogo. No dia seguinte, um grande evento interno reuniria toda a empresa. A imprensa coreana estaria presente, jornalistas, fotógrafos e investidores. Era o lançamento de um novo projeto da Seo Jun Group e todos os setores haviam sido convidados. Eun-bi, mesmo sem ser obrigada, ajudava nos bastidores, servindo bebidas e organizando o buffet. Tentava passar despercebida, mas, inevitavelmente, o olhar dela o procurava no palco. Seo Jun estava lá, impecável, confiante, com o semblante de um líder que controlava tudo. Mas quando seus olhos se cruzaram por um breve instante, algo vacilou dentro dele. O discurso começou bem. Palavras calculadas, aplausos no momento certo. Até que um jornalista, ousado, levantou a mão. "Senhor Seo Jun, rumores dizem que o senhor está envolvido com uma funcionária de nível júnior. Isso é verdade?" O salão inteiro prendeu a respiração. Eun-bi congelou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para o CEO. Seo Jun manteve a postura. O microfone captou apenas o som de sua respiração firme. Por um segundo, ela achou que ele negaria, como sempre. Mas o que veio a seguir surpreendeu a todos. "Sim", disse ele sem hesitar. "Ela é uma funcionária e uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que já conheci." O burburinho se espalhou pelo salão. Os repórteres se entreolharam confusos. "Mas o senhor confirma um envolvimento pessoal?" insistiu outro jornalista. Seo Jun respirou fundo. "Confirmo que ela é importante para mim. E se alguém nesta empresa acha que o sucesso depende de esconder o que sente, então está no lugar errado." O silêncio foi absoluto. Eun-bi ficou imóvel, sem saber se chorava ou fugia. O orgulho e o medo se misturavam dentro dela. A conferência terminou em meio a flashes e cochichos. Quando a multidão começou a se dispersar, Seo Jun desceu do palco e foi direto até ela. As pessoas abriam espaço à medida que ele se aproximava. "Por quê você fez isso?" perguntou ela com a voz trêmula. Porque cansei de esconder o que é verdadeiro",
respondeu ele firme, mas com os olhos gentis. Meu orgulho me fez calar. Mas meu coração não aguenta mais fingir. Eumbi sentiu as lágrimas escorrerem. Você me magoou. Eu sei, ele disse dando um passo à frente. Mas se ainda houver um espaço, por menor que seja, quero provar que não foi em vão. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, lutando contra o coração. Então respirou fundo e respondeu. Um CEO orgulhoso aprendendo a pedir desculpas. Isso eu quero ver. Ele sorriu. Então venha ver de perto. Eumbi balançou a cabeça, rindo entre lágrimas. Naquele instante, o orgulho do CEO se transformava em vulnerabilidade. E pela primeira vez, Eumbi percebeu que o homem que todos viam como inalcançável era na verdade apenas alguém tentando aprender a amar, do jeito mais humano e imperfeito possível. Aquela noite parecia um sonho distante que Eumbi ainda tentava entender. O discurso de Seo Jun havia mudado tudo, não apenas a imagem dele diante da empresa, mas o que ela sentia por dentro. Pela primeira vez, alguém de um mundo tão distante do seu não apenas a viu, mas a defendeu. Nos dias que se seguiram, as fofocas se espalharam como fogo em papel seco. Funcionários cochichavam nos corredores, os portais de notícias comentavam o romance inesperado entre o CEO e a funcionária da cafeteria. Eumbi se tornou o centro das atenções, e nem sempre de forma boa. Ela deve ter dado um jeito de encantar o chefe. Isso vai dar problema para o grupo. Pobre CEO, deve estar cego. Cada palavra doía, mas ela se mantinha firme. Tentava focar no trabalho, fingindo que não ouvia, mesmo quando o coração pesava. Mas Seo Jun, ele parecia diferente. Mais sereno, mais leve e, de alguma forma, mais próximo. Apesar das críticas, não se escondia mais. Passava pela cafeteria e, com o mesmo olhar calmo de sempre, dizia: 2 cafés, por favor. Um para mim e um para quem faz o meu dia começar bem. As colegas de Eumbi cochichavam e ela ficava vermelha. Mas, no fundo, aquele gesto simples era o que a mantinha de pé. Numa sexta-feira chuvosa, Eumbi saiu do trabalho e encontrou Seo Jun esperando do lado de fora, com um guarda-chuva o mesmo de semanas atrás. Ainda lembra disso? Ela perguntou surpresa. Como esquecer o início de tudo? Respondeu ele, abrindo o guarda-chuva e a protegendo da chuva. Andaram lado a lado pelas ruas de Seul, entre o som dos carros e o perfume de comida de rua. Pela primeira vez, estavam sem olhares curiosos, sem a pressão dos outros. Apenas os dois, o homem que aprendeu a descer do pedestal e a mulher que aprendeu a acreditar em si mesma. Sabe, disse ela, olhando para o chão molhado, no começo eu achava que você era inalcançável, um homem feito de concreto e regras. E agora? Perguntou ele curioso. Agora vejo alguém de verdade, que sente, erra e ainda assim tenta. Ele sorriu de lado. Talvez você tenha me ensinado a tentar. Antes de te conhecer, eu só sabia vencer. Mas você me mostrou que a verdadeira vitória vem quando a gente tem coragem de se humanizar. O silêncio que se seguiu não era incômodo, era leve. Eumbi olhou para ele e, naquele instante, percebeu que o amor não era apenas sobre emoção, era também sobre superação, sobre enfrentar o medo de ser julgado, de ser ferido, de ser diferente. Nos dias seguintes, a tempestade de boatos foi diminuindo. As pessoas voltaram à rotina, e o escândalo se tornou apenas mais uma história entre tantas outras. Mas o que ninguém sabia era que, nos bastidores, Eumbi e Seo Jun construíam algo real, discreto, sincero e cheio de aprendizado. Ela voltou a treinar, agora com o tornozelo curado, e desta vez era ela quem o fazia rir. Não olhe para mim, Seo Jun. Vai errar o movimento. Impossível, respondeu ele. Você é o meu ponto de foco. Riram juntos, lembrando de como tudo começou de um olhar inocente, uma curiosidade ingênua que se transformou em uma história que ninguém ousaria prever. Alguns meses depois, durante um evento beneficente promovido pela empresa, Seo Jun discursou novamente diante de uma multidão. Mas, desta vez, havia algo diferente em suas palavras. Aprendi que liderança não é sobre poder,
É sobre humildade. Sobre reconhecer que, às vezes, o que mais precisamos para evoluir é alguém que enxergue o ser humano por trás do título. E foi assim que eu encontrei o meu maior aprendizado e o meu amor. Eumbi, na plateia, segurava o crachá contra o peito, emocionada. O olhar dele se cruzou com o dela, e ambos sorriram, silenciosamente orgulhosos da caminhada que haviam feito um ao lado do outro. Mais tarde, caminhando juntos pela beira do rio Han, Seojun parou e disse: "Sabe o que é mais engraçado?" "O quê?" "Tudo começou com você me espiando na academia." Eumbi riu alto. "Ah, não começa. Ainda tenho vergonha daquilo." "Não tenha. Se eu pudesse, deixaria a janela aberta de novo." Ela fingiu indignação, batendo de leve no braço dele. Ele segurou a mão dela e completou, com um sorriso calmo: "Porque foi naquele instante que eu percebi que, às vezes, o amor nasce quando a gente é visto no nosso momento mais simples, sem máscaras." Eumbi o olhou, emocionada. "E quando a gente tem coragem de se mostrar, o amor se transforma em força." Seojun assentiu, puxando-a suavemente para um abraço. O vento frio do outono soprou ao redor deles, e a cidade parecia desaparecer. Entre risadas, dor e coragem, o que restava era apenas isso. Um amor que nasceu do improvável e se tornou superação. E naquele instante, Eumbi teve certeza. O destino podia brincar o quanto quisesse. Mas dessa vez, quem escolheria o caminho seria o coração. Naquele dia, achei que o destino estava rindo de mim, mas era só a vida me ensinando a levantar. Porque o amor, assim como o treino, só dá resultado quando a gente não desiste. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.